Pessoal, vamos falar sobre a primeira pesquisa feita após o primeiro turno. Foi feita pelo IPEC, o instituto que mais errou, e deu Lula na frente. Vamos entender o que tem aqui, né? O resultado está aqui, ó. O IPEC deu o Lula com 51% no segundo turno e Bolsonaro com 43%. Em votos válidos, isso daqui diz que Lula teria 55% e 45% para Bolsonaro. Agora, olha que curiosidade. Na última pesquisa do IPEC no primeiro turno, dava que Lula tinha 51% dos votos válidos, então, em tese, o Lula cresceu aí um pouquinho, cresceu 4% só, e Bolsonaro tinha 37% dos votos válidos, ou seja, Bolsonaro cresceu de 37 para 45, cresceu 8 pontos percentuais, cresceu o dobro do Lula nessa virada aí, né? Lembra, isso já é muito estranho isso daí, porque teoricamente o Lula teria o apoio da Simone Tebet, ou dos eleitores da Simone Tebet, teria o apoio dos eleitores do Ciro, e o que se viu nisso daí é que, na verdade, provavelmente o apoio dessas pessoas foi muito mais para Bolsonaro do que para Lula no final das contas. Em termos de votos válidos, Bolsonaro cresceu muito mais do que Lula. E aí, o que fez aqui o Ciência da Estatística, né, que é um canal do YouTube, inclusive, ele corrigiu a pesquisa do IPEC pela estratificação da faixa de renda do PNAD 2021. O PNAD 2021 é uma forma de medida de quantas pessoas no Brasil tem que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3, enfim, até 5 salários mínimos ou mais de 5 salários mínimos, né? Lembrando que isso daqui é renda familiar, né? Ou seja, a família inteira ganha até um salário mínimo, tem um valor, a família inteira ganha até 2 salários mínimos, enfim. Então ele fez essa correção da pesquisa pelos dados que tem lá, com isso, e deu Bolsonaro com 51% e Lula com 49%. Ou seja, meramente mexendo na estratificação da pesquisa, corrigindo os pontos, ou seja, considerando mais os votos, as pessoas que estavam em determinada faixa de salários mínimos e menos em outra faixa de renda, ele já conseguiu resultados muito mais próximos da realidade no final das contas, porque os trackings que os partidos estão recebendo é mais ou menos esse, que estão empatados na margem de erro, com Bolsonaro numericamente à frente. Parece muito mais razoável essa pesquisa do IPEC. Ou seja, continua a dúvida. Por quê? Porque o IPEC pode ter errado, pode ter usado... O IPEC parece que está usando o PNAD de 2018. O IPEC pode ter usado o PNAD de 2018 por erro, por não saber se o 2021 já estava disponível, coisa e tal. Pode ter usado por erro, ou pode ter usado justamente porque percebeu que usando o PNAD antigo, ele conseguiu o resultado que ele queria obter. Não dá para saber se é proposital ou não, mas dá para saber que, se usar a estratificação correta, o resultado dá Bolsonaro na frente. Excelente notícia para a gente.